Meus irmãos, graça e paz de Cristo Jesus, estamos aqui dando início a esse bate-papo, né? Um podcast aqui, e estou tendo a honra, o privilégio muito grande de receber aqui nos estúdios meu amigo cantor Jonas Freitas, né? Que veio ali da cidade de Bagre, está nos dando a honra de estar aqui conosco, que a gente vai bater um papo aqui, vamos dialogar um pouquinho, vai contar um pouco do seu testemunho, né? Aquilo que Deus fez na sua vida. Eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus. E já quero abrir espaço ao irmão Jonas. Fique à vontade, Deus abençoe. É isso aí, uma boa tarde, a paz do Senhor Jesus, a você, meu amigo Lucas. Amém. Também a você que está neste momento assistindo. Eu estou aqui nesse momento para compartilhar com você, com este povo maravilhoso, um pouco da minha trajetória, um pouco da minha vida. Para quem não conhece, eu sou Jonas Freitas, moro no município de Bagre, né, no Marajó. Estamos aqui para este bate-papo gostoso nesta tarde. Então fique à vontade, meu amigo. Eita glória, olha, você ouviu, né? Ele mandou ficar à vontade aqui para perguntar. Eu só vou pedir, irmão Jonas Freitas, para puxar um pouquinho o microfone mais para perto de você, tá bom? Aí pra gente ouvir um pouquinho mais aí. Então, né, como ele falou, ele é ali do município de Bagre, e hoje ele está aqui em breve, já esteve ministrando ali, né, ao meio-dia na congregação, e foi a bênção de Deus. E como eu disse, é um privilégio muito grande poder trazê-lo aqui. Era um dos nossos projetos, né? Eu já tinha conversado com o Jonas Freitas há muito tempo. Infelizmente não deu lá, mas hoje nós estamos aqui, né, para gravar esse podcast. Eu tenho certeza que vai tocar em muitas vidas, irmão Jonas Freitas. Tipo assim, eu falo que um testemunho, né, ele não deve ser só pra gente. Se a gente recebeu algo de Deus, um milagre de Deus, uma bênção, uma transformação, né, aquilo que a gente pediu, e nós não podemos ficar para nós, porque tem outras pessoas que também passam pelas mesmas situações, né, e tá pensando como é que eu posso fazer, né, para alcançar, para mudar, para ser abençoado. Então o nosso testemunho ele vai servir de fortalecimento, né, para essas pessoas. O que é que o senhor diz? Eu acredito e concordo com você plenamente, né, que a história da gente é algo extraordinário. Amém. Na qual Deus ele planeja, escreve de uma forma de que ninguém pode entender. Em momento a gente pode até pensar que nós entendemos, que nós queremos, até decidimos a querer fazer algo que nós nunca fizemos. Sim. Mas sempre chega um momento em que Deus ele cessa aquele momento e diz bem assim, ó, agora chegou o momento de você brilhar de outra forma. Brilhar com o Espírito Santo, porque eu falo assim que a presença do Espírito Santo em nossa vida, ela nos deixa diferentes. É Sim. Isso que nos faz a diferença. A presença do Espírito Santo, ela traz para a nossa própria vida uma mudança extraordinária, que muitos que olham para a gente, olham, mas não acreditam. Mas será que realmente, Canto Lucas, essa criatura mudou? Será que ele não está escondido? Será que ele não está fazendo algo? Fica a dúvida. Mas fica a dúvida na cabeça dele, Sim. Mas Deus, ele sabe nosso coração. Justamente, né? E como o senhor falou ali, quando nós estávamos conversando, né? Que teve pessoas que estavam se baseando pela sua vida, né? Não, se eu estou olhando pro irmão, mas ele não falou seu nome, né? Eu estou observando o irmão, e se verdadeiramente ele for mudado, eu posso ter certeza que eu também posso ser mudado, né? Então ele viu mudança na sua vida e consequentemente ele foi e se converteu ao Senhor, né? Então, para você ver como um testemunho de vida, né, ele surte efeito em outras vidas. Ou seja, nós cristãos, nós que somos crentes, nós temos que tomar cuidado, né? E temos que nos policiar, porque muitas das vezes, sem você saber, você está sendo observado por pessoas que não é crente, e estão te observando, já que ele conhece a tua história, ele viveu isso, fez aquilo outro, mas ele tomou uma atitude, eu quero ver se ele vai permanecer, né? Então, isso é um testemunho que você está dando para essas pessoas. Aí entra a questão, tem muitas pessoas que entram para a igreja, né? E aparentemente está tudo bem, mas depois de uma semana, um mês, já saiu. Então, acho que um testemunho da gente, a gente tem que manter, né? Transformação, tem que viver a palavra, tem que ler, tem que buscar, para que as outras pessoas possam olhar e
constatar de que há verdadeiramente mudança na nossa vida. E é isso que eu quero passar para vocês. E eu quero aqui já começar com o irmão Jonas Freitas para iniciar aqui contando, né, um pouquinho lá de como foi que iniciou a sua vida, como era chamado, ou o que você fazia lá atrás, né, como as pessoas lhe conheciam, as pessoas do mundo, né, as pessoas lhe conheciam, tinha ali uma admiração pelo Senhor naquele tempo. Fale um pouquinho pra gente. Pois não, eu iniciei essa palavra dizendo assim, ó, somos espelhos. Sim. E temos que refletir a imagem. E a Bíblia lá nos respalda em dizer que nós temos que fomos formados em imagem e semelhança de Deus. Então, o nosso testemunho, ele tem que sim ser mantido, ele tem que sim, o tempo todo ele tem que estar de pé, pé junto com a gente. Para onde quer que nós andamos, para onde quer que o Senhor nos leve, tem que manter aquele foco, tem que manter a fé, tem que acreditar, porque quem faz, Cantor Lucas, a mudança não sou eu, mas eu tenho que querer a mudança para mim. Se eu não quiser, não aceitar, porque não adianta eu só aceitar a Cristo, mas não aceitar aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Eu preciso aceitar ambos os dois para acontecer algo. Então, como você relatou, alguém estava observando. E, de fato, que se eu não me policiasse, não ficasse mantido ali, né, na vigilância, com certeza eu já teria caído, eu já teria desistido, eu já teria parado. Mas ali, eu não sabendo, mas depois que a gente descobre algo assim, e é bom que alimenta a fé, a alma, e nos dá uma autoestima, porque tem alguém que está acreditando. Porque se tem alguém te observando para dizer assim, que a ponto de, se essa pessoa conseguir, por que eu não consigo? Então isso te levanta. Sim. Entendeu? Então faz acreditar cada vez mais que você está no caminho certo. Exemplo, com certeza está no caminho certo. Então o mundo, ele te vê de outra maneira. Ele não chama você pelo que você é realmente. O mundo, ele nos traz apelido, o mundo nos chama de qualquer coisa, ele acha, né? As pessoas acham muito diferente. Então, quando Deus, ele muda a tua história, quando Deus, ele muda a tua vida, que ele faz algo extraordinário na tua vida, por mais que muitos não acreditam, mas acredite em você, porque se você acreditar, Deus, ele vai fazer o que outros não acreditavam, ver em você o que realmente tem para oferecer. Justo. Então eu falo sempre assim, que o que o mundo me chamava, hoje no Evangelho não me chama mais. Não chamo mais. O mundo chama pelos apelidos, mas Deus, ele chama pelo nome. Ele me chamou, Jonas, vem. Eita glória, forte. E eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Vou completar já meus 9 anos, já estou na fase já dos meus 9 anos, e em outubro, aliás, em agosto, dia 12 de agosto, estarei completando meus 9 anos no Evangelho. Ainda está recente para mim. É pouco tempo ainda para muitas pessoas que estão há muito tempo no Evangelho. Mas eu falo sempre assim, que toda busca incessante, toda a força que você recebe, ou até mesmo as calúnias, você aprende a conviver e a viver através disso, porque às vezes vocês aprendem até mesmo com seus próprios erros. Então, eu errei, mas eu me arrependi. E por mais que o mundo me julgue, mas Deus, ele me perdoou. Meu Deus. Amém? Amém. Olha só, você viu isso? Tipo assim, isso aqui é só um resumo, né? Uma introdução para que você venha entender, né, que uma mudança, ela vem sim através de erros, né? Fazer com que nós venhamos amadurecer, crescer, né? Em oração, meditação da palavra, frequentando os cultos, né? Então, agora, né, nesse momento, eu já queria entrar aqui numa pergunta, mas eu vou deixar um pouquinho mais lá para frente, né? Eu queria saber, né, como foi a sua conversão, mas ainda, deixa isso aí, tem muita coisa ainda para o senhor trazer aqui para a gente. E eu queria saber com o senhor como foi, né, o que foi que aconteceu
para o Senhor veredar, né, para essa vida de que o Senhor viveu, né, lá atrás, antes de conhecer Jesus, o que fez, o que foi que aconteceu, como foi que procedeu, né, para o Senhor entrar nessa vida, né, do mundo aí. Conta um pouquinho pra gente. Ok. Sempre eu falo bem assim, que eu não tenho vergonha de contar aquilo que Deus fez na minha vida, né? E se eu tiver vergonha, é algo que eu não me sentiria liberto. Verdade. Porque o que Deus faz é para contar. Enquanto muitas pessoas, eles se prendem, guardam por muito tempo, enquanto tem alguém que precisa Verdade. ouvir e acreditar que Deus é possível, que Ele fez no passado e ainda faz no presente. Sim. Então, Cantor Lucas, é interessante que para mim entrar num mundo como este, para quem não sabe, eu era homossexual, mas para a honra e glória a Deus, Ele transformou a minha vida. Eu acho tão engraçado assim de ouvir pessoas que lá atrás eles anunciavam, falavam, pregavam sobre libertação e ainda muitos não acreditam. Uhum. Ainda querem criticar, ainda querem falar. Aí eu falo, meu Deus, como pode? Então, no processo em que eu realmente descobri que eu estava escravizado nesse mundo homossexualismo, sentindo prazeres opostos, prazeres que eu vi que não era da minha própria essência, da minha própria natureza. E naquele momento eu queria entender, mas não conseguia. E por mais que eu quisesse desistir, parar, não sentir, eu sentia. Então são coisas espiritual que o homem ele não consegue entender imediato. Sim. Você só vai conseguir entender com um determinado momento. Começa nas críticas, começa na visão, porque é tão interessante que isso aí, muitos de nós não entendemos o que nós estamos realmente passando. Mas quem está ao nosso redor observa mais do que a gente, consegue ver coisas que a gente não vê. Então, pelos boatos, pelas conversas, né, foi se espalhando e quando eu vi, eu já estava envolvido por completo, né? Não queria mais ouvir ninguém, né? Não queria nem sequer obedecer a mãe quando ela falava, filho, estás assim, filho, não faça isso, filho, por que estás fazendo? Então é um processo que a gente não consegue entender. A gente fica cego, Sim. a gente fica surdo e a gente fica mudo. Né? Então a gente começa a não aceitar algo porque não é realmente a gente. Né? Como eu estava conversando logo cedo, que nós vivemos de corpo, alma e espírito. Sim. Então, automaticamente, quem não tem o Espírito Santo, com certeza tem espíritos imundos. Ou seja, legiões de demônio. Por quê? Ninguém mata porque quer. Então, o espírito da morte. Ninguém rouba porque quer. São espíritos que influenciam a esses. Ninguém fuma, ninguém bebe. Tudo isso é uma ação, uma obra. Sim, sim. E toda essa ação, como a gente conhece, que traz uma reação. E esta reação que eu tive era disso. Então as pessoas começaram a me ver diferente, não como eu queria. Mas nesse envolvimento todinho, eu conheci a área artística. Teve um processo muito ruim da minha trajetória que influenciou para que eu adentrasse de cabeça. A Bíblia vai nos relatar que é um abismo chamando outro abismo. Então, quando meu pai ele descobriu, ele me confrontava, entendeu? E não era o que eu estava precisando, entendeu? Então, hoje em dia, o que é que eu falo para as pessoas? Que hoje tem um filho homossexual, uma filha lésbica, alguém que bebe, alguém que está escravizado no mundo da droga, alguém que está numa situação crítica como essa, uma situação difícil, que eles mesmos não conseguem perceber o que está acontecendo, mas os outros percebem. Então, hoje em dia, não é a espancar, não é hoje em dia, não é conversar, a violência, é orar, é pedir a Deus, porque tem coisas que não é através do algo homem. espiritual, né? Algo espiritual, é só Deus. E agora, né, eu quero saber um pouquinho, né, com o cantor Jonas Freitas, após todo
essa sua vida, né, que você viveu. E é claro que aqui foi só um resumo, né? Um resumo, como é um podcast. A gente ia marcar um outro momento ou algum lugar para a gente fazer uma gravação, né, com o cantor Jonas Freitas para estar contando o testemunho. Eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus. E esse aqui é só um resumo. E agora eu quero saber com o cantor Jonas Freitas, né, como foi que se deu, né, a sua conversão, né? Quando foi que o senhor sentiu ali no seu coração o desejo de aceitar Jesus, voltar para os caminhos do Senhor, né? Conta um pouquinho pra gente. Então, ao decorrer de todos esses tempos, esses anos que foram se passando, né? A minha mãe sempre me convidava para mim ir para a igreja. A minha irmã também, da Deus e Amor, era há muito tempo. Minha mãe também. E ali eram apenas elas duas. Então, eu começava a frequentar as igrejas. Ir nas festas que eu gostava, dos congressos e assim. Eu ia aprendendo, conviver, a falar, a gostar, a aprender de Deus. Sim. Ouvir, eu aprendi a ouvir a voz de Deus falar através das mensagens, dos lindos louvores. E eu senti no meu coração um certo período que eu falei que eu queria, mas toda vez que eu ia para aceitar a Cristo, decidido, algo não deixava. Prendia. Eu lembrava das coisas que eu tinha que deixar. Abandonar as Não é coisas, verdade? meu Deus É do céu. difícil. Então eu falo assim, eu vou ter que deixar de fazer isso, vou ter que deixar de fazer aquilo, eu vou ter que deixar. E realmente é uma vida de renúncia. Exatamente. Nós temos que renunciar. E nisso, permaneci até no mês de julho, em uma festa das fadas, do mesmo grupo em que eu era e participava, do grupo homossexual. No dia 21/7/2017, este grupo fez uma festa de um aniversário em qual eu estava. E ali varou-se um homem e com uma arma na mão. E ali eles foram correndo, mas ele vinha afastando todo mundo em minha direção. Eu olhava e era diretamente para a minha pessoa. Eu tentei fechar o quarto onde estávamos nossas coisas, mas ele me atingiu, chegou o mais rápido possível. Então, quando aquele homem, ele tentou atirar, por 2 vezes a arma não disparou. E naquele momento, aquele homem que estava atrás daquela porta, ele correu e pegou a arma da mão dele. Meu Deus. Mas de volta, ele tornou-lhe a pegar e saiu Disparando. disparando. E a arma pegou, normal. Eu vi que a arma, ali naquela arma, tinha realmente balas. E ele saiu descarregando aquelas balas. E eu olhando para ele, e ele olhando para mim, atirando, e a pessoa segurando ele, levando ele, ele atirando, descarregando aquela arma. Então eu vi que naquele momento era Deus. Não era ninguém, porque eu olhava para o salão onde estava acontecendo a festa, as pessoas tinham corrido, não tinha ninguém. Deus tinha preparado a prova. Deus tinha preparado o momento certo para mim estar lá e passar aquele sufoco. Então eu falo assim que eu fui à beira da morte, mas não morri por misericórdia. Porque quem tem projeto, quem é promessa de Deus, quem tem promessa de Deus, ele nunca morre. Deus, ele sempre guarda até o momento certo que ele acha que tem de tomar oportunidade, né? Então ele me deu mais uma oportunidade. E ali, Cantor Lucas, naquele momento que ele saiu atirando, eu me ajoelhei e eu disse: a partir de hoje, eu não vivo mais essa vida. Oh, glória. E naquele momento que eu decidi, eu parei. Parei de fumar, parei de beber, falei de tudo. Eu já saí dali, eu falo assim, renovado. Porque eu vi que Deus não tinha me abandonado, porque no momento em que eu estava passando por muitas tribulações de família, meus pais se deixando, minha mãe assim, é muito complicado. Então ali, eu não tinha cabeça naquele momento de pensar, o meu pensamento era, Deus não é comigo, Deus não gosta de mim. Então, tipo assim, eu me sentia um nada. Mas quando Deus, ele amou, todo esse processo, eu percebi que Deus, ele estava assim comigo e nunca tinha me abandonado. E eu resolvi ir para um evento
né, da Igreja Crescendo em Cristo, do pastor Nildo Rodrigues Queiroz. E ali estava acontecendo o Incendeia. E lá eu tinha trabalhado, ajudado, sempre eu fui de ajudar a obra. Eu não cobrava. A obra de Deus que eu trabalhava, eu não cobrava. Antes eu fazia assim, por espontânea vontade. Entendeu? Então eu tinha um apreço, um carinho muito grande por eles, né? Pelaquela família, pelaquela igreja. Eu sempre ia nos cultos. E lá houve uma palavra que falou diretamente comigo, revelada diretamente do trono de Deus. Eu falo desta forma porque não precisa a gente contar algo para alguém, para que alguém venha falar a tua própria história. Verdade. Sabe por quê? Porque Deus, ele sabe e conhece cada um de nós e a nossa história. Acima de tudo, quem escreve é ele. Então agora, naquele processo, aquele homem revelou e disse que tinha chegado alguém ali. Que tinha chegado alguém que o Senhor tinha livrado ele de uma bala. E esta pessoa estava aqui, ele estava de camisa assim. Deu todas as características. Todas as características. E ele disse bem assim, ó, para saber que é Deus que está falando na minha boca, Deus vai te tocar dos pés à cabeça, dos pés ao alto da cabeça, e você vai sentir. Ele vai soprar no teu ouvido bem forte, aquele vento veio. Eu não lembro, cantor Lucas, como eu cheguei na frente daquele altar. Eu falo assim que o que me tirou do chão não foi pessoas, foi o Espírito Santo naquele momento e me conduziu na frente daquele altar, porque quando eu abri meus olhos, eram pessoas chorando ao meu redor e eu perguntei, como foi que eu cheguei aqui? Quem me trouxe aqui? Então a irmã que estava ao meu lado, junto à minha irmã, ela disse, você veio andando. Você mesmo tomou atitude, chegou aqui e levantou a mão. Eu quero aceitar Jesus. Todo mundo ficou perplexo. Com certeza. Um homossexual desconhecido que ninguém imaginava que ali ia acontecer aquilo de fato repentino. Ninguém estava esperando. A notícia na minha cidade, ela foi tão rápida, porque quando aconteceu aqui, enquanto eu estava aceitando, o povo já estava comentando. Enquanto eu estava ali me ajoelhando, aceitando a Cristo, o povo já estava também criticando, dizendo, ele não vai dar conta, ele não vai resistir. Eu dou para ele até o Natal. Meu Deus. Ou o final de ano. E aqui passou-se 9. Meu Jesus. 9 Natal. 9 anos. Casou. Anos. Casei, Deus me deu. E eu, muito interessante, você tocou nisso aí, viu? Muito interessante que o inimigo, depois de estando no Evangelho, há uns praticamente 5 anos, já no Evangelho, já estava bem estruturado, graças a Deus. E eu tinha guardado no meu coração palavras que às vezes acontece lançadas a gente que acabam entrando como um punhal. Fere e custa cicatrizar. Justamente. Então essa pessoa falou bem assim, quando eu comentei que agora eu vou orar para Deus me dar uma esposa. E esta pessoa falou para mim bem assim, eu duvido que alguém te queira. Eu duvido que alguém te queira, porque todas conhecem a tua história. Todas sabem que você fez, tudo que você viveu. Ninguém vai querer assim. Eu falei bem assim, quando ele falou bem assim pra mim, vai pra fora. Vai pra outro lugar, traz de lá pra cá. Porque eu falei, pra quê? Eu quero uma daqui. Daqui, né? Uma que conheça, uma que saiba, uma que esteja preparada para viver aceite, comigo, né? O presente e o futuro, não meu passado. Porque aquele passado, Jesus já enterrou, já pagou e não me pertence mais. Claro que tem coisas que a gente lembra, porque a gente tem que lembrar de onde Deus nos tirou e onde Ele nos colocou. Com 5 anos, eu estava orando. Meu Deus. E eu não imaginava que tinha alguém orando por mim. E esta pessoa chama Josiane Novaes, a minha esposa, que hoje é a minha amada. Meu Deus. A pessoa no qual eu casei, né, e está comigo e acredita. E quando a gente noivou, que eu pedi ele em namoro e o vídeo ocorreu, né, que foi no mesmo lugar em que eu aceitei a Cristo. E quando aquele vídeo ele se espalhou, as pessoas chamaram a minha esposa, minha noiva, que agora é minha esposa, de louca. Que era louca de casar comigo, sabendo que eu estou vindo de uma vida, né, muito errante.
e perguntava se ela não tinha medo de que eu pudesse voltar para aquela vida de novo e ela pudesse sofrer. Ela disse: não, eu estou preparada. E quem aceitou fui eu. Ele não me forçou a nada, ela começou a explicar e nós começamos a orar. E até hoje, vamos fazer 3 anos de casada para a glória do Senhor Jesus. E é assim, Deus, ele está no controle e sempre vai estar de nossas vidas. Meu Deus, que testemunho, gente. E só para lembrar, né, não foi uma jovem, uma irmã qualquer, né, foi professora, preparada, já estruturada, graças e tá aqui hoje completando, né, fazendo a obra de Deus junto, sim. né, inclusive o irmão Jonas também está à frente aí do projeto de jovens na congregação. É uma luta, né, que Deus tem dado vitória e são responsabilidades que Deus tem colocado, né, na sua mão, porque Ele sabe que você está preparado, já vem trabalhando aí há muito tempo no outro ministério com os jovens. Então, ainda mais quando vem uma pessoa, uma esposa que vai ajudar, contribuir com o ministério, meu Deus, é forte demais. Então, aqui nós vamos, né, dando encerramento a esse bate-papo, essa conversa, e foi muito aproveitoso, irmão Jonas. Deus te abençoe, muito obrigado. Eu creio que Deus vai nos abrir aqui a possibilidade de trazer de novo o senhor aqui para estar conversando mais, né, trazendo aqui e futuramente trazer aí a sua canção para estar cantando aqui com a gente. Eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus. Que Deus abençoe seu ministério, sua vida, sua família. Amém. E tudo quanto você planejar, né, colocar diante de Deus, eu tenho certeza que Deus vai prosperar.